Família palmeirense saiu, né? Até que enfim a CBF divulgou os áudios do VAR, né, entre São Paulo e Palmeiras, né, onde o Palmeiras saiu com a vitória. Muita gente dizendo que tinha esquema, teria que ter sido investigado. Os caras falaram muita coisa errada no VAR, porque isso não pode acontecer. O VAR chamou o juiz se negou aí. Parece que a máscara caiu de todo mundo, né? Parece que o que eles falaram no VAR aí não foi nada daquilo que muitos imaginavam, né? Para muitos foi pênalti, para muitos não foi pênalti, né? Inclusive aí vocês vão acompanhar o que o VAR falou, nada de absurdo, né? Foi por terra, foi por chão aquela narrativa dos rivais que não aceitava que o Palmeiras venceu por mérito. O Palmeiras agora que concentra seu foco total aí para esse jogo do Juventude, né? Jogo importante. Mas é como eu disse, pessoal, Paulo Mancini, como sempre, sendo perfeito. Para muitos é pênalti, para muitos não é pênalti. O VAR erra, porque erra para todos os clubes. Hoje é o Palmeiras o beneficiado, amanhã é o Flamengo, depois é o Corinthians. Então vamos deixar de narrativa e vamos aceitar a realidade, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para Band Esporte, link da descrição. Vamos acompanhar. Em relação ao lance com o Alan e com o Tapia. Vamos ouvir. Rafael, 3. Tá aqui. Limpo o ataque, não pode seguir. Vamos na bola, ataque. Pode seguir. Ataque. Pode seguir, ok. Promissor. Atenção. Pode seguir. Não, escorregou. Escorregou. Jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola. Pode ir. Escorregou. Pode seguir, né, tá? Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora. Tudo pela 2, tudo pela 2. Pela 2. Escorregou, não. Pela 2. Ele tocou nele. Tá. Agora antes, eu preciso entender o movimento antes. 16,50. Não tem nenhum tipo de entrada aqui. Pode ser um? Everton! Olha só, é uma bola saindo da área pela qual que é essa câmera? Essa é a câmera 1. Pela câmera 1, ó. Nós temos uma bola que está saindo da área, nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem o contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental e é provocado justamente por esse escorregão. A diagonal também mostrou agora, tá? Esse lance da PGM. Tá ok. Ele tá escorregando. Você mesmo fala pro jogador que escorregou. Agora deixa eu ver se tá dentro do contexto, tá? Tudo é 16,50. Você mesmo ouviu a profissão que é o jogador? Pra mim foi um choque, o jogador do Palmeiras escorrega, a bola tá passando. Pra mim é um choque. O jogador escorregou. É o que ele narrou, tá, Wilbert? Eu entendo. Olha só, a gente tem essa condição aqui e é uma bola que tá saindo da área, tá totalmente acidental por esse escorregão. Eu preciso ouvir, tá foda? Ramon, é justamente isso que você narra, tá? Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área, tá? E o jogador claramente do Palmeiras tem um escorregão, tá? E a bola já tinha passado pelo jogador. Pode sair não. Já foi checado, tá, Copiou? Ramon? Copiou, Rodrigo? Copiou, Ramon? E é um lance... Aqui, olha o que eu vou falar pra vocês, tem que me escutar, porque senão não adianta falar. O jogador escorregou, os dois estão olhando pra bola, escorregou. Tem um choque de jogo, não é uma entrada. Bom, acabou. E Ramon, ainda confirmo pra você que a bola não está para nenhum dos dois atletas, tá? Baixa o braço e respeita a minha decisão. Não é falta nem fora e nem dentro, não é. Pra mim não é fora nem dentro. Pode ir. Pode ir, então a gente vai aqui também, ouvindo, acho que a pergunta mais evidente para vocês é se vocês estão convencidos da decisão. Porque ele explicou ali, né? Foi sem querer, então sendo sem querer. Foi sem querer, mas é pênalti, né? Aconteceu um lance parecido com esse, você lembra, né? Mateuzinho que pulou e pisou no pé do Gomes, né? Foi falta, foi dentro da área, foi sem querer, mas não foi marcado. Podia ser qualquer outro jogador, entendeu? Mas para mim ele erra na interpretação e o VAR também. Porque foi sem querer, a bola já havia passado, fica muito claro, a bola já havia passado. Mas ainda o jogador do São Paulo poderia pegar a bola, tinha condições disso, né? Mas mesmo assim, cara, qual é o critério que a gente vai adotar? Sem querer também é falta? Sem querer é pênalti, né? Então, para mim é falta, né? Está na regra, né? Então é isso. Eu acho que essa é a situação... Até
Só para concluir, precisa balizar as coisas com lances similares, com a mesma interpretação, né? E os árbitros não, ele foi muito mal na interpretação desse lance. Se ele escorrega, perdão, Arnaldo, e toca a mão na bola, sem querer, é pênalti? Não, então, vamos lá. Eu acho que esse lance... Vamos voltar um pouco. A fita, como foi retornado no Mirassol e Fluminense. Né? Primeiro, todos os clubes de futebol tiveram acesso a esses áudios na segunda-feira, que a gente falou aqui. Não tinha nada além dessa bizarrice que a gente ouve todas as vezes, que indicasse, por exemplo, uma insubordinação do árbitro. Ou, por exemplo, o VAR, vem cá, não, eu não vou. Não tinha uma aberração. Isso não pode acontecer. Então, né? Se chamar, o cara é obrigado a ir. Eu estou dizendo que muita gente estava suspeitando que o VAR tinha sido chamado. O tamanho da veemência das decisões do árbitro no campo para todas as decisões, que ele tinha simplesmente ignorado qualquer chamado do VAR, se houvesse chamado do VAR. Não houve chamado do VAR. Não, o VAR corrobora com... Ele até fala, é exatamente o que você narrou, Abel. Pois é. Então, aí que tá. O que foi divulgado não foi só esse lance, foram 4 lances, a partir do lance do pisão do Gustavo Gomes. O primeiro, que foi no primeiro tempo. O lance do pisão do Gustavo Gomes já... Tem todos, tá? Tá, tudo bem. Só para chegar até esse momento. O lance do pisão do Gustavo Gomes já indica uma relação de submissão do VAR ao árbitro do campo, uma questão hierárquica, talvez pela experiência do Ramon Abate Abel e a inexperiência da turma do VAR, que já no lance do Gustavo Gomes simplesmente repete as palavras do árbitro de campo, que estava, em todos os lances que a gente teve acesso, bem colocado para tomar as suas decisões. E aí é aquilo. O que é estranho nesse jogo, o que é suspeito é que ele, principal árbitro do país, toma decisões estapafúrdias. Essa é a principal. E aí dá para entender, primeiro, por que o chefe dele, o Rodrigo Sintra, não quis a suspensão primeiro e por que a CBF e o Rodrigo Sintra batalharam tanto para não divulgação do VAR. Porque ela expõe o Ramon Abate Abel na seguinte situação: o principal árbitro do país não sabe a regra do jogo. Porque o escorregão, a questão involuntária, ela não elimina a falta. Isso não é uma falta, é uma baita falta. E ao expô-lo, já que a gente acabou de ver, ele está, de fato, comprometido, né? Em termos de desconhecimento da coisa básica com a qual ele trabalha, a regra do jogo, né? E isso agora desvendado, né, a questão dos áudios, aí tem acho que 2 aspectos, além da incapacidade do Ramon Abate Abel de inclusive interpretar a regra do jogo, em alguns momentos, não só nesse, esse é o principal, a submissão do árbitro do VAR. E aí nós vamos chegar lá, os dois foram até denunciados no STJD. Porque tudo que a gente vê do balaio de erros no futebol brasileiro, a gente até percebe onde estão as fraquezas. Nesse caso, no caso do jogo do Morumbi, é completamente fora da curva. Completamente fora da curva de tudo que a gente tem visto. Não teve a participação do VAR em nenhum momento. E o árbitro melhor do país toma decisões estapafúrdias. O que eu imagino que possa ter acontecido, estou tentando salvar a pele do Ramon Abate Abel, sinceramente, ou diluir a responsabilidade. Pode ser que o chefe dele, o Rodrigo Martins Sintra, tenha chegado e falado o seguinte, depois de ele ter apitado Flamengo e Cruzeiro. Porque, por apitar Flamengo e Cruzeiro e aparecer na escala de São Paulo e Palmeiras, ele é o árbitro preferido do país, segundo o Rodrigo Sintra. Ele pode ter chegado, o que deve acontecer, eu imagino que aconteça. A atuação, como é que foi lá no Flamengo e Cruzeiro? Olha, o Ramon, foi bem, mas picotou demais, ouviu demais o VAR. No jogo São Paulo e Palmeiras, eu quero que você tome conta do jogo. Eu não quero micro pênalti, eu não quero cartão vermelho por qualquer coisa. Interfira minimamente no jogo.
Pode até ter acontecido isso. E ele, na hora, acho que passou de qualquer limite. Isso eu estou sendo poliana e diluindo a responsabilidade que ele tem nessa situação. De resto, cara, é um estado, é um escândalo. A incapacidade do árbitro principal do Brasil ver o óbvio, né? E esse é o lance mais claro, mas nas outras decisões também. Uma veemência, uma prepotência que inibem o VAR, que é muito menor do que ele, de participar ou de tentar, talvez, salvá-lo em alguns momentos. Agora eu estou tentando salvá-lo mais à frente, diluindo a responsabilidade. Nos outros áudios, a gente percebe que, assim, convenhamos, deve ser um inferno apitar o jogo em campo. Porque a gente vai perceber que eles vão o tempo todo falando, isso aqui, tem um lance, inclusive, ali, aquela suposta cotovelada, né, do Gomes. Foi no Tapia também? Foi no Tapia. Em que o árbitro do fundo fala, dá falta na defesa. Quer dizer, é o tempo todo alguém, não é a voz do Abate Abel ali, mas a gente vai ver isso aí. Só quero resgatar um outro lance que muita gente comentou e comparou com esse lance aí, que é o pênalti em cima do Neymar em Atlético Mineiro e Santos, cometido pelo Scarpa, para a gente ver se há diferença, se não há, a questão do sem querer, né? Que a regra não fala em sem querer em momento algum, né? Diversos lances são apitados, você percebe que o lance é involuntário, mas há o toque, há a falta, há a agressão, há a cotovelada e isso esse é o que está mais fresco, né? Mas qual foi o árbitro que apitou a final do Paulista? Tá lá, ó. Você lembra? Tá aí, ó. Esse é o lance, né? O Neymar chega a finalizar pro gol. E aí tem ali o Scarpa, mas eu tenho a impressão, que na verdade que recolhe a perna. Então, nesse lance, não é exatamente igual, porque o Neymar finaliza antes de ser tocado, mas é um escorregão com choque, né? A bola, diferentemente do que os ilustres falam, a bola que passa pelo Tapia e passa pelo Ala, ela está em disputa na área do Palmeiras. Né? Esse caso, o Neymar já finalizou, depois que ele finalizou, vem o choque do Scarpa. E o Scarpa recolhe a perna, né? Ele claramente recolhe a perna. Mas é um escorregão também, né? Eu acho que tem uma discussão, eu trago esse lance aqui pra gente falar, pra comparar, né? Vamos lá. Obviamente que esse lance é pênalti, eu trouxe aqui no dia que aconteceu, a gente nem mostrou, mas pra mim esse é um pênalti escandaloso. A regra não fala se é sem querer ou querendo e fala em derrubar o adversário e tal. E foi exatamente isso que aconteceu, como aconteceu no Morumbi. Outra coisa, eu acho bizarro o árbitro vir cantando o jogo. Olha, ataque promissor e não sei o quê. Eu acho bizarro, meio desnecessário. Eu não sou um especialista em preparação física, mas me parece que isso daí cansa mais do que você correr em silêncio. Só para dizer que isso acontece em todas as partidas, é o método, né, que acontece no Brasil, né? Sinceramente, a narração. Eu não sei qual é o sentido, porque isso, até onde eu sei, cansa mais alguém que está correndo e cantando, ou falando, ou gritando, ao mesmo tempo de alguém que está correndo em silêncio. Então, sinceramente, eu não sei qual é o motivo do cara. Olha lá, hein? Estamos chegando na área, o ataque é promissor, hein? Eu, sinceramente, eu não vejo eu acho meio patético toda vez que eu escuto esse tipo de coisa. Tá todo mundo assistindo, tá todo mundo vendo que tá chegando, tá todo mundo vendo que é um ataque promissor. Ele precisa falar isso pro VAR. O VAR não tá assistindo o jogo? Enfim. Pode ser uma certa insegurança da arbitragem para ir guiando as decisões. Então, vocês estão prestando atenção, hein? Vai ter um ataque, hein? Isso pra mim me chama muita atenção. Pois é, pessoal, aí tá exposto toda a verdade. Não é porque o árbitro errou, é para favorecer Palmeiras, porque o Palmeiras tem um esquema para ser campeão. Nada disso, pessoal. Os caras erraram porque são péssimos. Vocês viram aí o análise. A análise é péssima. Hoje foi o Palmeiras, amanhã é o Flamengo, depois é o São Paulo, depois é o Corinthians. Mas tem muita gente aí que, principalmente Arnaldo, né? Tem que investigar, é suspeito, tem que investigar. Pessoal, ficou bem claro. Muitos diziam que o VAR chamou o juiz e o juiz se recusou aí. Tá aí a verdade. Verdade escancarada, né? Com o áudio do VAR. Mas fazer o quê? Tem muitos que não querem enxergar a verdade e quando enxerga, bota a carinha dentro das pernas e fica caladinho, né? Lunática. Não você, mas a comparação pra mim é lunática. É um acidente. Que também foi sem querer. Foi sem querer. Esse é o ponto. O que eu quero dizer, a minha divergência principal do Arnaldo,
é a seguinte, o jogo teve lances também pró-Palmeiras que também não foram interpretados, na minha visão, corretamente, certo? Então, não é só o principal erro do jogo, vou repetir para quem tem alguma dúvida, foi pênalti, deveria ter sido marcado o pênalti. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós tivemos esse ano Juventude Internacional, o árbitro que foi também para o STJD, denunciado. O ano passado, quem foi o árbitro que apitou São Paulo e Fluminense? Lembra? O que foi do erro de direito. É isso. Aquele... Ai, meu Deus, vou pegar aqui. Também foi para o STJD, eu não lembro o nome dele. E não deu em nada, até por uma questão de calendário. Esse caso é o árbitro... O São Paulo abriu mão até de, deixa para lá, não foi esse caso? Não, esse São não. Paulo abriu mão... Tem um pronunciamento do Casares sobre isso ano passado, né? De um lance anterior, foi o Raí ainda, era o diretor de futebol. Isso. Entendeu? São dois árbitros, a pontuação que eu faço é a seguinte, o que aconteceu no Choque Rei acontece em outros jogos, né? E essa repercussão eu acho maior porque Palmeiras está disputando o título e aí entra o Flamengo na jogada, né? Eu trouxe aqui ontem a informação, o time da Série A que mais teve jogos apitados pelo Ramon Abate-Abel foi o Flamengo, com um número de vitórias alto. Então, é preciso entender que é um problema crônico, estrutural da arbitragem. Existe também, mas entendeu? Isso vai além. Então, para mim, vai além. Essa que é a minha discordância sua. Acho que não vai além, é isso aí que acontece. E pegando o gancho do que vocês estão falando, sem interromper muito... Não, pode mandar Pedro bola. Migliorini está dizendo, me mandou um superchat para cá, obrigado, Pedro, está dizendo que eu estou minimizando o que aconteceu. Não, não é. É que desde a nossa abertura, uma pequena discordância, não dos lances em si, mas na segunda-feira, é de que eu tenho visto isso acontecer nas séries D, C, B e A com uma frequência absurda. Esse lance que o Massa citou de Juventude e Inter é uma cotovelada no Enio, atacante do Juventude, que seria pênalti e que o VAR deixa passar, o jogo acaba 1-1. Talvez a Juventude pudesse ter vencido o jogo. E agora, o Candansan, que era o árbitro daquele jogo, foi denunciado ao STJD. Então, assim, são erros grosseiros, terríveis. Esse está chamando a atenção porque foi no Choque Rei para o Brasil inteiro ver. Não. É que não só por isso. A situação claro, é diferente. São Paulo, Palmeiras, Flamengo. São Paulo e Palmeiras do Paulista, o Arnaldo falou, é um lance igual a esse daí. Só que o que ele está dizendo é que é uma sequência de lances em 90 minutos. Vamos ver o do Andrés, então. Que seria uma entrada, foi uma entrada que poderia ter resultado em cartão vermelho. Quer falar antes ou quer ver o lance? Podemos, só para falar antes. Eu acho que existe uma diferença entre jogo polêmico, erro de arbitragem, falência da arbitragem brasileira e escândalo. Esse lance é escandaloso. Por quê? Porque é unânime. Quando a gente discute lances de futebol, normalmente, não, deveria ter voltado. Não, eu acho que foi, eu acho que não foi. Quando existe uma unanimidade, por isso que é escândalo, é um escândalo, envolvendo o principal árbitro do país. São diferenças grandes isso, Napoleão. Além das camisas... Eu entendo. Além das camisas, porque em tese a escala foi correta, o árbitro era o mais preparado e tal. E o árbitro mais preparado num jogo desse não aplicar a regra do jogo... É um absurdo. É um escândalo. Então, mas eu vou voltar nisso aqui, porque assim, eu faço transmissões da Série B do Brasileiro, eu acompanho tudo. Veja, teve um lance em Atlético Paranaense Ferroviária, que o árbitro dá um pênalti que a bola teria tocado na mão do jogador do Atlético, e a bola não toca na mão. Sim, e a imagem é clara. Sim. E o cara vai no VAR, olha e mantém a decisão do pênalti. Então, assim, é um erro grotesco, caberia, como foi a falta não dada em Fluminense e São Paulo no passado, até uma revisão do jogo todo, porque tá ali a imagem, mas ele mantém. Isso acontece. Infelizmente acontece. Então, vamos só falar... A expulsão do William em Flamengo e Cruzeiro, ela é muito similar aos lances que a gente vai ver agora. É o mesmo árbitro. É o mesmo árbitro, certo. Agora, é aquilo. Só para dizer, então... Mas a gente tem que... Eu acho que a gente tem que ir um pouco além do balaio completo, porque São Paulo e Fluminense, por exemplo, é uma situação de erro de direito. Sim, poderia anular o... Não é um erro qual, você entendeu? Claro. Porque senão todo erro, erro... Não, aquilo lá é um erro de direito, que o árbitro se recusa a atender uma recomendação do VAR, que não foi o caso aqui. Não tem erro de direito, outra partida, não. Isso não... São coisas diferentes, São Paulo e Fluminense, São Paulo e Palmeiras. Agora, o que é
bizarro é a condição do árbitro dessa partida e, sobretudo, no lance mais polêmico que está até agora sendo debatido, o desconhecimento ou sabe-se lá o que dele da regra do jogo. Pois é, pessoal, saiu o áudio do VAR aí, né? O suposto áudio do VAR, tão esperado, né? Que muitos diziam que ia escancarar um escândalo, que estava sendo montado um esquema para o Palmeiras ser campeão brasileiro, né? Que o Palmeiras era o clube mais favorecido por esse ato, né? E depois que saiu o áudio do VAR, escancarou e desmascarou muitos rivais. Aconteceu o erro? Foi pênalti? Foi. Foi pênalti. Aconteceu o lance. Agora sim, os rivais que diziam que tinha esquema e o Palmeiras era o time beneficiado e o áudio do VAR ia escancarar o que eles tinham falado. Pessoal, nada demais. Ok, escancarou uma realidade, uma verdade. O quê? E hoje, os árbitros do futebol brasileiro não conhecem a regra. É culpa do Palmeiras? Não. O Palmeiras foi beneficiado? No jogo do São Paulo foi. Assim como já foi atrapalhado e assim como ainda vai ser muito atrapalhado. Isso aí é uma coisa que a gente sabe. Agora que não adianta você querer vir e dizer que o Palmeiras é o clube que tem um esquema para ser campeão brasileiro. Nada disso, pessoal. O Palmeiras é o clube onde todos sabem, pessoal. Todos. É um clube que é forte nos bastidores? É um clube que é forte dentro de campo? É um clube que é favorito a ganhar todas as competições? É um clube que vai ser favorecido uma hora ou outra pelos atos? É um clube que vai ser prejudicado uma hora ou outra pelos atos? Por que eu estou dizendo isso? Porque os atos são fracos. Você acha que ontem tinha um esquema para favorecer o Mirassol? Aquele lance não foi falta. Ficou bem claro que não foi falta. Aí eu pergunto, será que tinha um esquema para favorecer o Mirassol? Não, pessoal, não tinha esquema não, é porque os caras são ruins. Simplesmente isso. Não é que tinha esquema, é porque os caras são ruins. Os caras são péssimos. Então aquela narrativa de Arnaldo, né, que tinha um esquema, que os áudios ia revelar isso, que os áudios ia revelar aquilo, foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. E a notícia que tá surgindo aí, pessoal, que o Palmeiras já teria seu próximo reforço, né, para 2026, Gerson no Palmeiras. Sem sombra de dúvida, é um reforço ali que, para mim, ele chega, veste a camisa, vai para o campo, é titular absoluto e tá tornando um Palmeiras aí, vamos ser bem realistas, né? Hoje o time do Palmeiras já é um time qualificado. E se chegar Gerson para a próxima temporada aí, pessoal, vai ficar feio para os antes, né? Vai ficar difícil, né? Vale ressaltar que ainda tem Paulinho, né, para voltar a próxima temporada. Paulinho só jogou no início desse ano, mas a próxima temporada tá prometendo, pessoal. Tá prometendo, né? E a gente espera que o Palmeiras realmente dê andamento, né? Segundo as informações, Facicano trouxe, né? O seu staff, que é nada mais nada menos que seu pai, entrou em contato, né, para saber a possibilidade, né? Já que parece que as portas estão fechadas, ou que ele não quer voltar mais para o Flamengo, não sei. Mas a realidade é uma só. Grande jogador, acho que é um jogador que chega aí para vestir a camisa do Palmeiras, ser titular, quer voltar à seleção brasileira, né? Ele estaria disposto a baixar seu salário, né? Seu salário gira em torno ali entre de 2 a 3 milhões, né? Lá no Zen. Estaria disposto, né? Ali ao teto do Palmeiras, que é de 1,5 a 2 milhões. Então, se tiver oportunidade, pessoal, acho que não tem que pensar muito não. Tem que trazer, porque sem sombra de dúvida, o Palmeiras vai ter resultado. Com Gerson, Andréas Pereira, Paulinho, Facundo Torres, Flaco Lopes, Veiga, Vitor Roque. Pessoal, é muito jogador qualificado, né? Muito mesmo. Então, vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.